Olá, tudo bem com vocês? Quarta-feira é um dia que eu tirei para retomar o Evangelho do domingo, o Evangelho dominical. Eu, ao longo do ano, fui partilhando todos os dias o Evangelho diário, mas eu penso que é importante a gente retomar o Evangelho dominical, porque muitas vezes, barulho na nossa rua, muitas vezes nós pegamos o evangelho do domingo e deixamos ele ficar ali. Parece que ele fica estacionado no domingo e ao longo da semana a gente segue a vida e nem lembra mais. Quantas vezes a gente já passou por isso? Qual foi o evangelho do último domingo mesmo? Meu Deus, nem me lembro. Isso às vezes na segunda-feira. Isso aconteceu comigo também já há muito tempo e é comum acontecer porque a gente não dá toda a atenção devida a ele. A palavra ela deve ser retomada na nossa vida, ela deve ser refletida ao longo da semana. Não somente o evangelho de cada dia, mas o evangelho daquele domingo. É uma proposta de mudança para nós. E é importante a gente ter contato, sabe? Quando você for ver que tem um vídeo novo aqui no canal, de quarta-feira, comentando o evangelho do domingo, pega a sua Bíblia, senta num lugar confortável, acende uma vela, faz uma prece ao Espírito Santo, abre a Bíblia, procura nela. Procura, não pede para ninguém colocar na página certa não, mas procura você mesmo encontrar na tua Bíblia, marca com uma caneta marca-texto, escreve num caderninho, num bloco de anotação um versículo, coloca em algum canto da sua casa, mas tenha mais contato, sabe? Beba, saboreie a palavra, porque ela enriquece demais a nossa vida, ela faz muito bem, ela transforma a nossa existência. Além da palavra de Deus, hoje também é dia de São Padre Pio, quarta-feira, um santo franciscano, muito conhecido pelos seus estigmas e pelos dons carismáticos que ele traz. Eu gosto de dizer que todos nós temos um santo em potencial dentro de nós. A santidade, ela não se resume a fazer experiências do sobrenatural apenas. Bilocações, como o Padre Pio, ter estigmas. A santidade ela se dá no dia a dia, nas nossas relações, dentro da nossa casa, no nosso trabalho. Todos nós somos capazes da santidade. Quando nós somos capazes de sair de nós mesmos e ir em direção ao encontro do coração do semelhante, é uma maneira de viver a santidade. Quando nós ouvimos as pessoas, quando nós agimos com o coração, quando nos colocamos no lugar daquelas pessoas que sofrem, enfim, santidade é possível para todos nós. Que São Padre Pio nos interceda nesse caminho também. Vamos retomar a palavra de Deus desse domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saiu outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhe disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo,
Eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último, mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois de proclamar, depois de ouvir, talvez acompanhar aí com a Bíblia da sua casa, faça um silêncio, inspira, sente a presença de Deus, convida a Trindade a partilhar, a ofertar vidas para o seu coração e tenta refletir o que essa palavra fala no seu coração. Tenta pensar o que essa palavra traz de contribuição espiritual para a minha vida. E se agarra a esse conhecimento, bebe desse conhecimento. Uma dica, tente não encaixar essa palavra para o outro. Por exemplo, ouvir esse evangelho, meu filho precisava ouvir tanto isso, meu namorado precisava ouvir tanto isso. Não caia nesse erro, é uma tentação. Achar que a palavra de Deus serve para o outro e não para mim. Nós temos que beber da sabedoria da Trindade, de modo especial da sabedoria de Jesus que conta essa parábola. Através dessa parábola, Jesus quer dizer que o agir de Deus, o modo como Deus se relaciona é diferente como nós nos relacionamos. É claro, nós somos limitados, somos frágeis, incompletos. Deus é a completude. Deus é o absoluto, Deus é o infinito. Então Deus não tem a pequenez própria do humano não pertence a Deus. Então nós somos pessoas que nos machucamos, nos magoamos, nos comparamos, ferimos, magoamos pessoas também, brigamos, somos excludentes, excluímos pessoas do nosso convívio, criamos categorias, nichos. Essa pessoa serve para conviver comigo, essa outra não, ela é pecadora ou ela, enfim, não quero conviver com ela. Nós criamos nichos em nossa vida, classificamos as pessoas em gavetas e colocamos elas ali. Deus não age dessa maneira. A prova é o evangelho, é a história que Jesus conta, a parábola que Jesus conta. Então ele diz que havia um patrão que havia contratado um grupo de trabalhadores. Ele contratou esse grupo de trabalhadores para trabalharem por uma moeda de prata. Eles começaram logo no início do dia. Depois esse patrão sai e ao longo do dia vai chamando vários grupos, várias categorias de pessoas para irem trabalhar nesse lugar. Então, no final do dia, às 5 da tarde, quando faltava 1 hora para encerrar o expediente, ele chama mais um grupo. E esse grupo recebe o mesmo que aquele primeiro grupo que trabalhou o dia inteiro. A revolta daquele primeiro grupo é imensa. Eles se incomodam. Então essa revolta que Jesus está falando, ela pode ser enquadrada em todos nós cristãos que nos incomodamos quando encontramos alguém no caminho que não assume a mesma fé, que não vive a mesma fé que eu e que eu digo, ele está tão perdido. Será que aquela pessoa de fato está perdida como nós imaginamos? Ou será que somos nós que nos perdemos no nosso achismo, na nossa prepotência, na nossa arrogância? Isso eu não estou falando para você, eu estou falando para mim. Eu me considero, às vezes, arrogante, prepotente, quando eu digo que a salvação é para mim que sou cristão e não para outro que talvez que não seja cristão. Então, quando nós vamos colocando as pessoas nesses nichos, afastando elas em cristãos de primeira classe, de segunda classe e de terceira classe, nós vamos agindo de uma maneira muito ruim, excludente, não cristã, atitudes anticristo. Porque nós estamos tirando das pessoas o direito, e o pior é quando a gente diz isso, verbaliza isso, quando a gente cria essa mentalidade nos pequenos, nos jovens. Quantos jovens das nossas comunidades sofrem por isso? Porque às vezes não se encaixam num grupo que eles participam e se sentem muito mal por não serem iguais àqueles que eles admiram. Nós muitas vezes nos colocamos em nichos também,
a gente fala, eu não tenho a fé daquela pessoa, eu também não tenho a fé daquela outra pessoa. Claro que nós não temos a fé do outro, porque a fé ela é individual, ela é pessoal. A fé que eu vivo, ela nunca vai ser igual do Frei Denis, ela nunca vai ser igual do Frei Laércio, ela nunca vai ser igual do Padre Marcelo, das pessoas que eu admiro. Ela não pode ser igual, porque ela diz respeito ao meu nível íntimo, à minha interioridade. E tá tudo bem. Então nós não podemos classificar as pessoas ou nos comparar, colocando-nos como seres acima, elevados. Eu participo da paróquia, eu rezo, na minha casa tem terço, então eu sou mais elevado que meu irmão que viaja, que passeia e que não frequenta a igreja. Cuidado, muito cuidado. Desde o início que eu criei esse canal, o meu maior intuito é poder pensar, refletir isso com você. Cuidado com nossa vaidade cristã. Cuidado com nossa vaidade, porque ela pode nos afastar de Deus e do próximo. Rezar mais, viver uma vida de caridade, viver uma vida de fé não me faz melhor do que o outro. E se eu vivo essa vida de fé de fato aqui, dentro da minha alma, no mais íntimo, eu não vou julgar aquele que não vive. Eu vou buscar compreendê-lo e respeitá-lo dentro da sua liberdade. Que nós sejamos capazes de compreender que o olhar de Deus para o mundo é diferente do meu. Eu julgo, o Diego julga, Deus não julga. O Diego olha e critica, o Diego olha e condena, Deus não condena. Sejamos capazes de compreender a misericórdia de Deus, que São Padre Pio, esse santo franciscano, nos interceda a nos aproximar ainda mais de toda a alma, de todo o coração do Criador de todas as coisas. Obrigado pela tua participação, obrigado por me assistir até o final. Se você gostou, não esquece o seu like, curte a página se você ainda não curte, segue aqui no YouTube e ativa as notificações para quando chegar um vídeo novo, a gente poder meditar juntos. Muito obrigado pela tua presença. Deus te abençoe.